Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ascenza. Este é o primeiro episódio da primeira série, onde nós queremos partilhar convosco estratégias, inovações e conhecimento. É com prazer que vos apresento os nossos convidados de hoje. Luís Silva, Country Director da Ascenza Portugal, e Pedro Sabino, Technical Development Manager. Bem-vindos a ambos. Olá, David. Obrigado, David. Muito obrigado. Bem-vindos. Hoje temos aqui alguns temas importantes para partilharmos com a nossa comunidade e, se calhar, desde já, eu lançava aqui a primeira questão que tenho muita curiosidade em saber, ao Luís Silva, que é, e Luís, começamos então contigo, quais é que são os principais desafios que a Ascenza enfrenta atualmente no mercado português e como é que estes desafios estão a ser abordados? Bom, uma ótima questão para começar aqui a nossa conversa e uma vez mais agradeço o convite. Isto para mim é absolutamente novo, é uma estreia nesta forma também de comunicar e de chegar àquilo que são os nossos parceiros, o nosso mercado. Diria que para a Ascenza, que está na área de negócio da proteção das culturas, o desafio é enorme e eu diria que o principal e primeiro desafio é de facto manter, mas mais do que ter e manter é construir um portfólio sustentável, um portfólio de e com futuro. Nós de facto estamos num continente que tem como preocupação primeira a saúde pública, o uso responsável dos fitofarmacêuticos e, como tal, os nossos critérios, do ponto de vista regulamentar, são de facto muito apertados. E, portanto, ter um portfólio de facto sustentável, diferenciado, é para nós o primeiro desafio. Um outro desafio que se coloca à Ascenza e assenta muito naquilo que é a sua visão e que depois dá corpo ao seu modelo de negócio em Portugal é a proximidade que esta companhia e os seus profissionais têm com o mercado. E quando falamos de mercado, falamos dos diversos players, quer sejam os nossos parceiros de negócio direto, quer sejam os consumidores das nossas soluções, quer sejam os técnicos consultores. Enfim, a proximidade de facto é uma palavra que nos é muito querida e levamos-la muito à séria. A Ascenza tem hoje, todos os dias no terreno, para dar suporte ao seu negócio e, sobretudo, para poder fazer as melhores recomendações técnicas, posicionando as suas soluções, tem uma equipa de 13 pessoas que todos os dias faz e desenvolve este trabalho. E tudo isto numa envolvência de grande dinâmica por parte do nosso mercado, que ainda que pequeno, é um mercado ainda assim muito profissional, exigente, que acompanha e que faz por acompanhar aquilo que são as tendências e as exigências dos mercados. E nós hoje temos bons e grandes exemplos do que são fileiras de grande profissionalismo e de grande projeção até a nível internacional. Quer dizer, eu destacava o olival, destacava o setor da vinha e do vinho, as hortícolas, as fruteiras, enfim. Portanto, eu diria que são estes três desafios, em resumo: portfólio sustentável e diferenciado, a grande proximidade que nós fazemos questão de ter no nosso mercado e acompanhar o que são estas tendências, porque se assim não for, quem não acompanha fica para trás. Fica para trás, claro. Efetivamente. Obrigado, Luís, obrigado pela visão que nos trazes, mas isto também deixa-me aqui um repto para abrir aqui um bocado o tema de conversa com o Pedro, uma vez que o Pedro é o nosso manager do Departamento de Desenvolvimento Técnico de Portfólio. Pergunto, Pedro, de que forma é que o Departamento Técnico e Desenvolvimento de Produtos contribui, ou qual é que é a visão que vocês podem trazer para cima da mesa com este tema de desenvolvimento sustentável de portfólio? Vocês que estão no background. Muito bem. Portanto, a minha equipa trabalha em estreita proximidade com o Departamento de Product Safety, com o Regulatory e com o Portfolio Management. Portanto, de um lado temos o Portfolio Management que nos dá a demanda, o que é que nós vamos querer no nosso portfólio no futuro.
Do outro lado, temos o Departamento Regulatory e Product Safety, que nos põe as balizas, por assim dizer, portanto, o framework do regulatory, que põe as condições. Um grande desafio é encontrar aquelas substâncias ativas que vão permanecer no mercado e a maneira como essas substâncias ativas vão poder ser usadas no futuro. Portanto, muita parte do nosso trabalho é um bocadinho de futurologia. O que é que será que vai acontecer a determinada substância ativa ou um grupo de substâncias ativas? Como é que elas vão poder vir a ser utilizadas no futuro? E com essas assumptions, tentar construir um portfólio que seja, como o Luís disse bem, sustentável. E nós aqui dividimos o sustentável do ponto de vista de negócio e o sustentável do ponto de vista da utilização. Portanto, o sustentável do ponto de vista do negócio é o que nós chamamos long-term low risk, que são aquelas substâncias e produtos que nós vemos a ficarem no mercado durante mais tempo para que se possam Qual é que é o comercializar. prazo, mais ou menos, desse tempo que tu referes? Estamos a falar num horizonte que é de 5 anos, de 10 anos? Estamos a Para as pessoas falar, terem a noção. na renovação das substâncias ativas, temos ciclos de 7 anos, 10 anos e 15 anos. Ok. Portanto, aqui a nossa previsão no mercado nunca pode ser inferior a 5 anos. Portanto, nós temos de ter essa visão para a frente. Mas dizia eu, portanto, nós escolhemos as substâncias ativas que achamos que são sustentáveis a longo prazo, ou pelo menos daquilo que nós temos visibilidade, e com essas tentamos fazer os produtos que respondem às necessidades do mercado que nos traz a equipa de portfólio. Criar o tal portfólio sustentável. não é? Correto. Quando falamos da sustentabilidade do ponto de vista do utilizador, do ambiente, do consumidor, aquilo que temos em atenção são outras coisas. São coisas como quais é que são os prazos de segurança para a colheita deste produto, após a aplicação deste produto, como é que este produto vai interagir com os organismos auxiliares numa determinada cultura, quais é que são os riscos para as águas de superfície se utilizarmos esta substância ativa e da maneira como a utilizamos. Portanto, temos estas diferentes matizes do que é a sustentabilidade. Certo, mas eu creio que isto até é também importante e interessante, porque todos os dias é frequente ouvir-se que a nível europeu, e ainda há bocado o Luís referia isso, que em termos de legislação, não é? Aquilo que chamamos regulatório, ou seja, aquilo que regula o nosso negócio, não é? Tem sido cada vez mais exigente e isso tem levado a várias restrições ao nível de substâncias ativas e, consequentemente, produtos. E eu aproveitava também para perguntar ao Luís, uma vez que isto tem vindo a acentuar-se, esta exigência a nível de regulatório, como é que isto tem afetado o portfólio da Ascensa PT? De que forma é que isto tem vindo a ser pedras no caminho que a Ascensa PT tem que saber trilhar e passar por cima? Como é que isto se faz em termos operacionais? Tu, Luís, que geres um negócio, como é que se pensa e como é que se faz isto na prática? Olha, David, este processo que começou já há cerca de 2 décadas e que ainda não terminou, de revisão das substâncias ativas, tem sido um processo, enfim, longo, moroso, e eu diria até doloroso. As nossas dores doem-nos sempre mais que as dores do vizinho ao lado. Embora estas retiradas sejam transversais, não é? Às companhias que operam no contexto da comunidade, no contexto europeu, e nos últimos anos temos, enfim, nós e as outras companhias, que lá está, temos sido privados de algumas ferramentas que, à luz dos novos critérios de avaliação, têm que ser retiradas. De que forma é que nós temos procurado mitigar estas saídas? Enfim, o nosso trabalho de casa pelos diversos, e o Pedro há pouco entrava um bocadinho no detalhe, pelos diversos departamentos, tem vindo a fazer o seu trabalho. É um trabalho, como o Pedro também explicou bem, é um trabalho moroso, oneroso, porque envolve, de facto, meios, do ponto de vista financeiro, de alguma grandeza. E com a incerteza que existe neste negócio, hoje, mais do que nunca, é preciso ter muita certeza dos investimentos que estamos ou que temos que fazer. A Ascensa tem procurado também mitigar a saída das suas soluções com acordos com companhias terceiras.
E aquilo que nos compete a nós é procurar adaptar-nos o melhor possível. Tenho mais uma pergunta para te fazer antes de avançar com Se outra calhar, se calhar questão. estava aqui uma chega ao que o Luís disse. Queres dar? Ok, força. Hum, Então, Portanto, há realmente um afunilamento para determinadas famílias químicas derivada da retirada de mercado de muitas outras substâncias, que estavam, como um bom exemplo, o dimetomorfo. Enquanto as companhias fazem novos produtos, fazem acordos entre si e têm pouca escolha, quer dizer que o agricultor também tem pouca escolha. Portanto, há esta questão de o agricultor, embora vá mudando de produtos, muitas vezes está a mudar dentro da mesma família química, não consegue alternar como se deveria fazer para evitar o desenvolvimento de resistência. Portanto, e cria aqui, a médio prazo, está-se a criar um problema, e todos estamos a vê-lo, que é a emergência da resistência de pragas e doenças. Para nós, uma maneira de lidar com isto é tentar trazer para o nosso portfólio substâncias que ou não são substâncias ativas, como sejam as substâncias básicas, ou substâncias que são biológicas, mas que nós integramos em conjunto com as nossas substâncias ativas químicas para garantir que os produtos têm, por um lado, a robustez para ter o efeito que o agricultor pretende, portanto, ter a eficácia e ter a persistência de controle que o agricultor pretende, mas por outro, garantir que há ali mais qualquer coisa que vai ajudar a manter essa substância ativa no mercado, ou seja, sem que ocorra o desenvolvimento de resistência durante mais tempo. Portanto, esse é outro aspecto da sustentabilidade do portfólio, é mitigar esse desenvolvimento de resistências. Acho que isso é um ponto muito importante. Isso leva-me também à questão que eu te queria fazer, Pedro, que era, deste ponto de vista mais técnico das substâncias ativas, só perceber qual é que é a vossa visão do departamento técnico no sentido destas exigências de nível regulatório. Quer dizer, isto nunca irá andar para trás, não é? Isto irá andar sempre para a frente, as exigências irão ser maiores num futuro que já é hoje, não é? Num futuro que digamos que já é hoje, nós vemos estas restrições todos os dias, mas gostava de ter a tua visão sobre aquilo que é o desenvolvimento da área regulatória nos próximos 5, 10 anos a nível europeu. Qual é que é a visão que tu podes trazer aqui para nós partilharmos? Eu tenho alguma esperança que Seja algum maior equilíbrio. eu penso que sim. Eu penso que a composição do Parlamento Europeu tem-se vindo a alterar e a tomada de consciência de que algumas coisas já não estão a correr bem e que podem correr pior, e estou a falar aqui de finalidades que estão a descoberto, de setores importantes da agricultura que estão a ficar desprotegidos e sem soluções, e todas essas queixas, esse mal-estar começa a gerar-se um burburinho no setor que vai transpirando até ao setor decisor em termos políticos. E eu penso que agora há um ligeiro tomado de consciência que isto não pode continuar exatamente nos mesmos moldes. Ok, percebendo todas estas limitações que ao nível regulatório vão ocorrendo, que depois se traduzem em impacto naquilo que é o portfólio da Ascensa atual, não é? E que pelos vistos tem tido algum impacto, um forte impacto. Sim. E a minha pergunta é, e há bocado referias, Luís, que sim, a Ascensa não está como uma companhia no âmbito de investigação e desenvolvimento, sendo que o portfólio não é claramente a pedra angular de desenvolvimento do negócio para uma companhia como a Ascensa. O portfólio hoje, e mais ainda no futuro, não será um elemento diferenciador. Ele será assim para 3 ou 4 companhias, aquelas de investigação e desenvolvimento, que com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos investimento, com mais ou menos morosidade, de quando em quando, qual cometa, surgirá uma nova substância ativa, quiçá até de uma nova família química. Mas os portfólios tendem a comoditizar-se. E, portanto, se não é pelo conjunto de soluções, e é nisso que eu acredito, e que ao longo destes anos internamente tenho vindo a defender, no seio da Ascensa, a defender no sentido da partilha, a defender enquanto convicção, enquanto visão, é de facto no modelo de negócio que nós temos que desenvolver, e aqui uma vez mais a palavra proximidade
tem enquadramento. O que nos irá diferenciar, aquilo que nos diferencia hoje mesmo, no nosso mercado em Portugal, é de facto a proximidade que nós temos com o consumidor final. O nosso parceiro de negócio continua, e na minha opinião, continuará a ser um elemento fundamental. Ele faz parte deste modelo, todo o negócio continua e continuará a passar pelo nosso parceiro, vulgarmente designado de cliente, de distribuidor. Eu gosto particularmente da palavra parceiro. Mas a nossa proximidade para com o consumidor final, e aqui vamos lhe chamar os nomes, o agricultor, está aí, residirá aí o sucesso da Ascensa em Portugal. Percebo exatamente o que o Luís está a dizer e com toda a razão. Mas felizmente também o portfólio management vai antecipando esta situação, não é? Portanto, o modelo de negócio a base é esta, de facto, mas nós também tendemos a comportar-nos um pouco mais como inovadores. Trazemos e estamos a montar estas soluções que são combinações que tiram o melhor partido de cada substância ativa para trazer soluções que são inovadoras no nosso mercado. E como eu disse, nós não nos limitamos apenas às substâncias ativas de síntese, mas vamos integrando no nosso portfólio substâncias ou que não são substâncias ativas ou que vêm do lado do biológico. Precisamente para conseguirmos colmatar as falhas das substâncias ativas que vão sendo retiradas. Não se consegue fazer logo a 100%, mas vai-se fazendo com as substâncias ativas que estão disponíveis para nós, com os biológicos que estão disponíveis para nós, com as substâncias básicas que estão disponíveis e com as estratégias de controle que nós vamos encontrando. Nossa visão tem que ser global para encontrar soluções para determinadas geografias. E por isso também o que aprendemos numa geografia muitas vezes ajuda nas outras, não é? Não é? Em termos de homogeneidade de portfólio e das culturas. E referiste inclusive da questão de nós nos focarmos na questão das frutas, top fruits, não é? E eu até ia dizer, quer dizer, isto depois abrange aqui não só a fruticultura, mas também o olival, que é uma cultura mediterrânea e muito importante, não é? Olival e a vinha. Mas a vinha também. E era aí que eu ia chegar, quer dizer, portanto, nós, estas grandes culturas que são estas que identificam a Europa do Sul, são aquelas onde nos focamos mais e onde vocês se focam também para o desenvolvimento de novas soluções. O Portfolio Management traz as questões, o que é que nós vamos fazer acerca de determinado problema em determinado setor, a vinha, o olival, os cereais, o que for. E o departamento técnico tem que olhar para esse problema e criativamente trazer uma solução que seja adaptada ao problema e que cheque um determinado número de condições que são regulatório, que são mercado, que são sustentabilidade. Portanto, e nós temos que fazer a nossa solução encaixar nesse crivo. É esse o desafio. Uma curiosidade, Pedro, já percebemos do Luís que a palavra-chave seria proximidade. Se ele tivesse que classificar aqui qual é que era o desafio do ponto de vista operacional. Se olharmos para o ponto de vista técnico, em termos de sustentabilidade e desenvolvimento de portfólio, qual é que seria a palavra-chave que tu escolherias para classificar estes desafios ou este desenvolvimento de portfólio e porquê? Partilha lá connosco. Eu acho que é preciso uma grande criatividade para navegar aqui o campo de minas. A palavra seria o campo criatividade. de minas regulatório, não é? Portanto, é preciso uma grande criatividade para perceber, imaginar quais é que serão os problemas que nos vamos defrontar no futuro e pensar quais é que são as soluções que são capazes de resistir ao teste do tempo para chegarem ao mercado e serem bem-sucedidas. Tu, como responsável do Departamento de Desenvolvimento Técnico e Desenvolvimento de Produtos, tu tens a tua equipa toda localizada em Portugal ou tens diferentes elementos em diferentes países a testarem soluções, a fazerem ensaios? Neste momento a equipa do Technical Development estende-se entre Portugal, Espanha, Polónia, México. Nós gostávamos que se estendesse a mais geografias pelo conhecimento, pela proximidade com os mercados, como sejam, por exemplo, o Brasil, como sejam outros países da Europa Central.
Mas é a equipa que temos e é a equipa que está a ajudar-nos a ultrapassar estas dificuldades. Depois nós trabalhamos com uma multitude de empresas, essas sim nacionais. Posso interromper-te sem te esqueceres, só uma questão só para termos uma noção, porque às vezes os números ajudam-nos nestas coisas. A tua equipa, normalmente, em média, e obviamente que isto dependerá das soluções que a Ascenza poderá estar a desenvolver ou não, mas se quiséssemos olhar para um número de ensaios que são feitos num ano, por exemplo, poderíamos estar a falar de que tamanho de investigação ou de desenvolvimento ou de ensaios que nós conseguimos fazer num ano com a tua equipa. Normalmente a minha equipa coordena pelo menos uns 600 ensaios por ano, em Só todas para as termos a geografias noção. onde estamos. Que é uma enormidade de volume de informação e como é que se processa depois isso tudo e como é que o departamento técnico consegue dar resposta a tanta informação? Realmente é com muita organização. Nós temos de ter uma disciplina muito grande em termos de como é que preparamos o nosso programa de ensaios, como é que o contratamos, como é que seguimos tudo isso e depois recuperar toda essa informação, sumariar, sistematizar e chegar a uma reunião de resultados que geralmente acontece em novembro e dizer, olha, para cada projeto, para cada problema, estes são os resultados e este é o ponto em que nós estamos no projeto, o que é que nós temos até agora, o que é que nos falta fazer. Portanto, é preciso uma grande disciplina e uma grande organização. Mas eu também sei que a Ascenza tem algumas soluções que são efetivamente diferenciadoras, não é? E que continua a primar por isso, a primar por trabalhar soluções que tenham um enquadramento, um fit, como nós costumamos dizer, um encaixe muito talhado àquilo que são as necessidades da produção. E ainda assim, sim, é verdade que os portfólios têm tendência cada vez mais a comoditizar, se nós olharmos para as várias companhias que estão no mercado, mas a Ascenza tem no seu portfólio algumas soluções que são diferenciadas e está a lançar este ano algumas novas soluções que continuam a ser diferenciadas. O nosso ano 24-25, esta nossa campanha 24-25, é muito grata. Enfim, eu já não tenho memória de um ano com um fluxo tão grande de entradas de novas soluções. E uma parte delas importante, soluções únicas e diferenciadas. E isto traz a todos, não só uma maior responsabilidade pelo lançamento das mesmas, mas sobretudo uma grande motivação de trabalhar estas soluções. Eu destacaria, desde logo, enfim, uma grande solução, grande pela inovação na cultura do olival, uma cultura que é hoje um driver do nosso mercado, o controle da traça do olival, no colocar disponível esta ferramenta para o nosso setor do olival. Ainda também no olival, porque o foco hoje está muito presente nesta cultura, uma cultura que tem vindo a ganhar uma importância crescente, mas a Ascenza tem esta propriedade de poder juntar o melhor de dois mundos e fazer disso uma grande solução, que é o caso do Matsuda Du. E eu diria também noutras culturas, o caso da vinha, o Meari Triplo, o Flossul, que não sendo uma novidade para o mercado português, é uma novidade para a Ascenza e é uma nova ferramenta e uma nova forma de combatermos o oído na vinha. E a Ascenza tem um portfólio riquíssimo em soluções pós-emergentes para o milho. Enfim, a mais recente homologação do flasasulfurão para as pomoides e para as pronoides é fruto da dinâmica e da capacidade que a Ascenza tem de, numa molécula já existente no mercado, ser a única que consegue, à data, posicionar para estas duas importantes famílias. Enfim, eu podia dar aqui mais 2 ou 3 exemplos. Sim, mas já foram. Mas acho que estes são os mais importantes. E eu agora perguntava-te, Pedro, dentro desta, porque sei que estiveste particularmente envolvido no desenvolvimento desta solução que acaba agora de chegar ao mercado, que no caso da Ascenza chama-se Miringo, a confusão sexual da traça de oliveira. E sei que tiveste aí uma participação importante, tu e o teu departamento, e perguntava-te como é que se chega a
ao lançamento desta solução, tudo o que está para trás, o que é que nos levou a perceber esta importância, além daquilo que o Luís já partilhou connosco? Percebemos que é uma cultura que tem vindo a profissionalizar-se muito, percebemos que a valorização do produto final do azeite tem sido mais que muita neste mercado. Como é que nós percebemos, e há quantos anos atrás é que percebemos que seria importante trazer esta inovação para o nosso mercado? Portanto, é com a evolução técnica da produção de feromonas que começa a conseguir produzir maiores quantidades de feromonas a um preço mais baixo, que isso nos permite vir para culturas como o olival e com uma traça do olival, com uma solução e dizer, ok, temos aqui a quantidade de feromona que precisamos para ser efetivos e ainda assim ser a um custo manejável no mercado. Portanto, nós, como tínhamos sentimos essa necessidade e finalmente encontramos um fornecedor da feromona num dispositivo a um preço que era compatível com o mercado, então sim, decidimos trazer isso para o mercado, trazer isso para o portfólio, de maneira que no nosso portfólio de inseticidas temos uma solução que é muito eficaz para a traça do olival. Os tratamentos que estavam dirigidos a essa traça do olival, e agora falo aqui dos tratamentos químicos foliares, podem ser melhor aproveitados para controlar outras pragas do olival para as quais nós não temos ainda uma solução como esta. E dessa maneira nós conseguimos gerir melhor um portfólio de inseticidas que pelas vicissitudes do regulatório tem vindo a encolher, não é? Portanto, nós conseguimos, por um lado, resolver um problema, controle da traça do olival, por outro, libertar as soluções que estavam a ser empregadas neste problema em concreto para combater as outras pragas que ainda subsistem sem um controle tão eficaz como este que o miringo traz já para a Exovia. Obrigado a ambos pelas vossas partilhas, foram extremamente importantes e enriquecedoras, penso eu, até porque os nossos ouvintes muitas vezes não terão a oportunidade de perceber em detalhe aquilo que se passa no backstage da Ascenza e, portanto, agradecer-vos não só aos dois, mas também aos ouvintes que estarão, porventura, a ouvir este podcast. Agradecer-vos a vossa preferência e dizer que por hoje é tudo. Para este podcast chegamos ao fim, mas esperamos encontrar-vos num próximo episódio. Obrigado a todos.